Oi, eu sou a Eden, amiga da Rebeca, e hoje eu tô aqui para ler o primeiro capítulo de Um Dueto Proibido. Capítulo 1. Um anjo que caiu do céu. Mary não tocara piano desde o dia em que foi ridicularizada em uma festa, há quase 2 anos, quando tentara ao máximo mostrar seus dotes enquanto sua voz estridente e fora de tom apenas incomodara todo mundo na festa onde se encontrava. Elizabeth, na ocasião, havia ficado com vergonha dela, apesar de nunca tê-lo dito. Assim como seu pai, que havia feito com que seus sentimentos fossem conhecidos por Mary. O evento havia destruído sua autoestima, e ela não tivera coragem sequer de olhar para um piano, sua coisa preferida no mundo desde então. A pobre coitada é uma pobre, uma tadinha. Isso a fazia pensar muito no momento, porque na grande casa do Sr. Darcy havia um belíssimo piano, muito melhor do que o que tinha em sua casa. Ela pensou por um instante sobre como pequenos dedos se sentiriam voando por entre as teclas rapidamente, tocando qualquer música que pudesse entretê-los. No entanto, sacudiu o pensamento assim que ele cruzou sua mente. Ela jamais tocaria piano de novo. Essa era a sua resolução. Bicha dramática. Ai, eu amo essa menina. Ela é tão... Ai, ela é tão querida. Tão gótica. A casa também era enorme e bonita, e a fazia se sentir muito pequena em comparação. Ela ainda não tinha visto ninguém além do próprio Sr. Darcy em sua visita a Pemberley, agora que Elizabeth, sua irmã, estava noiva de um senhor tão distinguido. Pensava muito consigo mesma. Quando será a sua vez? Será que algum dia veria a sua vez? Sr. Darcy estava fazendo o máximo para entretê-los com conversas fiadas sobre como estavam as irmãs, porém, Mary não se sentia confortável falando. Tadinha da Mary. Preferia estar lendo um livro ao lado de uma das muitas belas estátuas da casa. Lydia e o Sr. Wickham, nojento, asqueroso, podre, também estavam presentes, surpreendentemente, considerando-se como tudo havia acabado entre eles, e estavam, como sempre, se segurando para não causar uma cena. Wickham discutia em voz baixa sobre como as maneiras de Lydia não eram apropriadas, porque ele é um machista escroto do caralho, enquanto Lydia rebatia que ele estava bêbado às 2 da tarde. Tinha uma relação muito tensa aqueles dois. Depois de 1 ano de casados, a magia inicial já havia se dissipado, e agora tudo o que restava era a obrigação que sentiam de ficar um ao lado do outro, porque não existia divórcio. Mary pensou consigo mesma que preferia ficar sozinha pelo resto da vida do que acabar daquele jeito patético. Contudo, também pensou que o julgamento era injusto e inapropriado. Lydia era sua irmã. Tudo o que podia fazer agora era desejar o melhor a ela. Mata esse homem! Por favor, Lydia, mata esse homem! Mesmo que, nessa situação, a menina estivesse quietamente roubando toda a atenção para si e deixando a situação ainda mais constrangedora do que era necessário. Mary tinha uma necessidade enorme de se sentir ouvida, mas, ao mesmo tempo, sentia-se como um estorvo. Já tinha 20 anos, estava basicamente encalhada na casa dos pais, sem pretendentes à vista. Sentia, a cada dia que passava, que seus pais desistiam um pouquinho mais dela, deixando ainda mais de lado para focar em Kitty, a irmã Bennet, que ainda tinha a esperança de um bom casamento depois de Jane e Lizzie. Ah, Georgiana, que prazer em vê-la! Não achei que fosse demorar tanto em sua aula de hipismo, disse o Sr. Darcy, e Mary foi abruptamente puxada para longe de seus pensamentos introspectivos ao olhar para cima, pois estava apenas encarando o chão até agora, e colocar os olhos na irmã do Sr. Darcy. Quando Mary Bennet viu Georgiana Darcy pela primeira vez, seu coração pulou uma batida. A garota tinha grandes olhos azuis e uma pele tão clara que o sol reluzia como se fosse um anjo. Ela tinha um sorriso bondoso e sincero e parecia muito animada para conhecer a família Bennet, o que foi uma surpresa para a pobre Mary, que havia aprendido a se envergonhar de sua família barulhenta e esquisita há algum tempo. Seu nariz pequenino parecia um pequeno botão, de tão pequenino e redondo. Tinha lábios fartos e uma sobrancelha fina e loira. Trajava um vestido rosa bebê no estilo popular na época. E seus loiros cabelos encaracolados recaíam sobre seus ombros com uma graça e elegância que Mary não lembrava de ter visto antes. A garota parecia um raio de sol em forma de pessoa. Uma aparição de algo muito além de tudo que a pobre Mary poderia possivelmente compreender. Me desculpe a demora, meu caro irmão. Acabei me distraindo com os cavalos,
mas é um prazer conhecê-los todos. Estava muito animada para conhecer a família da minha querida Elizabeth, minha nova irmã. Somos todos uma família agora. Ela é toda bobinha, toda alegre. Ai, ela não vê maldade em ninguém. Ai, ela é trouxa, cairia em golpe de telefone rapidinho. Ela tentou se convencer de que era apenas um sentimento passageiro. Porém, havia se sentido como uma pessoa estranha há muito tempo. Não sabia exatamente descrever o que era, mas se sentia diferente. Seu interesse no sexo masculino era quase nulo, gay, e sempre parecia mais empenhada em fazer amizade com meninas da sua idade do que conversar com possíveis maridos. Eu fico com vontade de rir porque ela é muito gay. Ai! Tá bom. Não tem graça. Não tem graça. Ser gay não tem graça, gente. Na verdade, pouco lhe interessava o que eles pensavam dela. Queria que desaparecessem na maior parte do tempo. Tem como ela ser menos sapata? Pelo amor de Deus. Com seus vestidos negros e conservadores até mesmo para a época, Mary não era uma pretendente muito chamativa. Entretanto, de tempos em tempos, chamava a atenção de um mercador ou de um advogado, e sua família sempre insistia que aceitasse a proposta de casamento, que com certeza viria. Mas, com seu desinteresse geral, ela conseguiu escapar diversas vezes do seu destino inevitável. Georgiana era um pouco mais nova, com seus 18 anos, enquanto Mary tinha 20 anos. Mas ela tinha ouvido falar que a garota era uma exímia tocadora de piano, e, vendo seus dedos longos e finos, gay, ai, quantas coisas ela quer fazer com esses dedos, não pôde deixar de pensar que talvez ela própria tivesse apenas uma desvantagem biológica quando comparada à bela garota. Minha filha. Seus próprios dedos eram curtos e gordinhos. Eles estão descrevendo a mão dela. Meu Deus, Rebeca. O que não era muito bom quando seu instrumento preferido e sua razão de viver é o piano. Também havia ouvido falar sobre a voz de pássaro da menina, que contrastava incrivelmente com a estridência de sua própria voz. Elas eram opostas, e os opostos se atraem. Mesmo assim, quando Georgiana a abraçou calorosamente e lhe deu um sorriso maior do que o mundo em si, Mary sorriu de volta. Mary não sorria com frequência, principalmente para desconhecidos. Seu sorriso foi tímido e provavelmente desconcertante, dada a avalanche de emoções que sentiu com o abraço. O corpo de Georgiana era quente. O corpo de Mary era sempre gelado. Socorro! Informações! Por isso, suas vestimentas sempre a cobriam o máximo possível. Mas os braços de Georgiana estavam à mostra e ainda assim estavam aquecidos. Será que era por causa do exercício físico? Ai, o exercício físico, minha filha, quantos exercícios físicos vocês farão? Mary não fazia muitos exercícios físicos, amava fazer, sempre preferindo um bom livro. Não tinha fôlego. Era muito diferente da Elizabeth, que percorria longas distâncias diariamente, mesmo agora que não realmente precisava fazê-lo. É muito bom te conhecer, minha futura irmã, disse Georgiana, sorrindo um sorriso que cobria seu rosto de bochecha a bochecha. Tenho certeza de que nos daremos muito bem. Ouvi dizer que você também toca piano, é verdade? Mary travou. Não, eu não toco mais. Prefiro focar em meus estudos. Ah, é uma pena. Georgiana realmente parecia um pouco desapontada, o que quebrou o coração de Mary por alguma razão. Gostaria tanto de ter uma parceira para tocar piano. Lizzie quase nunca toca comigo, sabia? Eu apenas não sou tão boa quanto você, Georgiana, disse Elizabeth com um sorriso. Ah, eu não me importo. Desde que alguém me faça companhia, já está de bom tamanho. Ela deu de ombros, pronta para mudar de assunto. E então vocês ficarão conosco por alguns dias, certo? Ah, será um prazer. Essa casa é tão silenciosa, sem ninguém, e temos tantos quartos disponíveis. O Sr. Darcy deu uma risada. Se acalme, Georgiana. Nossos convidados acabaram de chegar. Georgiana torceu o nariz, mas continuou sorrindo. Parecia que a garota não conseguia parar de sorrir. Mary se perguntou se suas bochechas doíam muito, ou se ela já estava tão acostumada com o esforço. Bem, o que importa é que a senhorita Mary ficará no quarto ao lado do meu! Ela decretou. E tenho certeza de que nos divertiremos muito. Ai, gente. Gays, né? Duas viadas, né? Uma viada depressiva
uma viada raio de sol é tudo que a gente precisa, é tudo que o mundo precisa para ser belo. Amei esse capítulo, amei essas meninas, amei tudo. É um prazer estar nesse projeto e um beijo a todos. Bem, gente, aqui é a Rebeca com o capítulo 2 de Um Dueto Proibido. Capítulo 2. Os olhos mais tristes do mundo. Para a bela Georgiana, não havia nada melhor do que um pouco de vida para os longos e vazios corredores de Pemberley. A chegada da família Bennet a deixou extasiada. Todas as belas moças eram divinamente divertidas aos olhos da mais jovem, que jamais julgou as peculiaridades delas. Mesmo que, para muitos, a família toda em si era descrita como sem modos, ou até mesmo vulgar. Mas, de todas as damas que visitavam seu lar, Mary Bennet foi quem capturou sua atenção. Já começamos bem. Havia algo de especial nela, algo que Georgiana não soube apontar com tanta certeza. Talvez o fato de que ambas partilhavam da mesma paixão pela música, ou então a forma como aqueles olhos castanhos encontraram os de Georgiana, e, por uma fração de segundos, o mundo pareceu desacelerar um pouquinho. Gay! Mary Bennet era linda. A mais bonita de todas, se perguntassem a Georgiana. Os cabelos castanhos presos em um coque baixo. Os traços arredondados e delicados de seu rosto. O vestido escuro contrastando com a pele pálida. As mãos pequenas que seguravam de forma tímida a barra de suas mangas longas. Tudo era tido como um charme para a mais jovem. Porém, junto daquela euforia veio uma pontada de desconforto. Sr. Wickham. Todos nós odiamos o Sr. Wickham nesse podcast. Eu espero, pelo menos. Georgiana tentou não deixar evidente o quanto ainda lhe embrulhava o estômago olhar para aquele homem. Era algo próximo à sensação de um refluxo que se entalava na garganta. Algo desagradável e incômodo. Não foi como se ela não tivesse superado seu coração partido. Afinal, não valeu de nada chorar e sofrer por alguém tão desprezível quanto o Sr. Wickham. Na verdade, ela jamais o perdoou. E com toda certeza, jamais o perdoaria. Como ela não deveria. Quando viu de Fitzwilliam que aquele homem estaria lá junto de sua esposa, Lydia Bennet, em respeito à sua adorada Lizzie, Georgiana apenas aceitou tudo aquilo de forma cordial, com a condição de que seu irmão o alocasse o mais longe possível do seu quarto. Mesmo sabendo que seria impossível o evitar a todo momento, ao menos assim as chances de um encontro repentino pelos corredores seriam reduzidas. Senhorita Mary, gostaria de ver nossos quartos? A jovem perguntou, com sua voz melódica e doce, não impedindo que suas mãos esguias segurassem as da garota Bennet. Eu adoro que as mãos da Mary são descritas como pequenas e gordinhas, e a mão da Georgiana é descrita como esguia, dedos longos. Já é uma coisa, sabe? Quando entusiasmada, Georgiana às vezes perdia a compostura e a noção de espaço pessoal, o que, de início, pareceu ser demais para Mary, que era nitidamente mais tímida e reservada. Mas quando notou a falta de resistência ao seu toque, a garota, sem cerimônia alguma, se pôs a guiar o caminho pela imensa Pemberley. Me sinto tão feliz em finalmente ter alguém da minha idade para conversar, exclamou, sem soltar a mão de Mary enquanto deixavam os demais convidados para trás. Na verdade, senhorita Darcy, ela começou com sua voz hesitante, mas com palavras bem articuladas e decididas. Eu sou mais velha. Já tenho 20 anos. E quase no mesmo instante que a garota Bennet disse tais palavras, os olhos castanhos dela desviaram-se da direção do furacão de luz que era a jovem Darcy, parecendo apreensiva sobre o efeito que suas palavras poderiam causar a ela. Porém, a garota apenas sorriu, a observando com curiosidade e interesse. Eu adoro que a Mary é toda tímida e a Georgiana é toda tirada. É um momento, sabe? Mesmo? Acredito que meu amado irmão tenha se confundido ao dizer que éramos da mesma idade, disse a senhorita Darcy, dando um risinho descontraído. As bochechas pálidas de Mary ganharam um tom rosado ao som doce do riso de Georgiana, que não deixou de notar esse pequeno detalhe adorável. Acredito que o Sr. Darcy se referia à minha irmã mais nova, Catherine. A senhorita Kitty? Mary voltou seus olhos a Georgiana, um tanto surpresa pela forma casual com que ela falava sobre suas irmãs, mesmo não as conhecendo totalmente. Mas para Georgiana, era como se ela já as conhecesse, apenas por ouvir as histórias de Elizabeth. E como ela adorava escutar sobre os bailes e os jantares acalorados que a família Bennet frequentava. Eram tão distintos daqueles em que a família dela organizava. Tudo sobre os Darcy parecia um tanto sem graça em comparação aos Bennet. A Georgiana é tão inocente. Eu adoro tanto ela. Sim. A Kitty. A resposta soou mais tímida e baixa do que antes, mas rapidamente Mary voltou a olhar para o caminho à sua frente. Os corredores bem decorados e luxuosos de Pemberley. A sua casa é belíssima, senhorita Darcy. A garota Bennet tentou engajar em outro assunto, não querendo que o silêncio tomasse conta da caminhada delas. Muito obrigada, senhorita Mary.
ela respondeu, com tanto entusiasmo que pareceu roubar um pouco de brilho do sol ao abrir outro sorriso tão radiante quanto o de quando se conheceram há pouco tempo. Essa é de fato uma bela casa. É uma pena que seja tão vazia e sem graça quando estamos apenas eu e meu irmão. Georgiana fez uma pausa, antes de dar mais um risinho contido, mas genuíno. Mas agora, com a querida senhorita Lizzie, eu me sinto um pouco menos sozinha. A amizade da Georgiana com a Elizabeth é tão fofinha. É tão implicado que é tão fofinho. Eu simplesmente adoro. Aquelas palavras pareceram intrigar a Mary. E, mais uma vez, ela abriu um pequeno sorriso simpático ao ouvir o quanto sua irmã foi importante para sanar parte do sentimento de solidão que assombrava aquela enorme casa. Georgiana pareceu se iluminar ainda mais, se é que isso é possível, a notar o pequeno sorriso da outra garota, como se tivesse adotado como sua missão pessoal tirar o máximo de sorrisos possíveis de Mary. De que adianta ser tão bonita se ela está sempre séria? Ela pensou, enquanto apertava sua mão macia gentilmente entre seus dedos finos de pianista, um pequeno lembrete que elas ainda andavam de mãos dadas. Fico muito feliz e grata por nos receber, senhorita Darcy, Mary disse, deliberadamente apertando de volta a mão quente de Georgiana, um gesto amigável e raro de apreço pela proximidade que a mais jovem estava proporcionando. Enquanto o passeio se estendia, as duas jovens passaram por uma enorme porta dupla, aberta, que revelava ao interior do quarto um belo piano de madeira clara, ornamentado, nitidamente muito caro. Era a sala de música de Georgiana, onde a garota passou horas de seus dias estudando, praticando ou simplesmente se divertindo com suas partituras e devaneios. Ambas pararam em frente à porta e, com expressões distintas, se entreolharam. Georgiana ainda sorria, alegre e descontraída, pronta para interromper a procura pelos quartos para poder mostrar seu mais belo tesouro à sua mais nova amiga. Mas antes mesmo que pudesse dizer algo, o sorriso dela se dissipou parcialmente, pois a expressão de Mary a intrigou. A garota mais velha ainda estava calma, mas seus olhos castanhos haviam ganhado um novo tom. Aqueles eram os olhos mais tristes do mundo. Os olhos tristes mais belos que Georgiana já viu. Eu adorei esse capítulo. Eu gosto de todas as coisas que a Georgiana e a Mary têm em comum. E a Eden escreve muito bem. É simplesmente isso. Eu adorei. Mal posso esperar pelo próximo.